convidamos para o painel Além das Fronteiras, o responsável pela área de Asset Management do JP Morgan para a América Latina e também diretor da Ambima, Giuliano De Marchi. Bom dia, Giuliano. O palco é seu. Tem um ditado popular que diz o seguinte: se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. Acho que no mercado internacional de investimento, nada mais claro do que isso. A gente está acompanhado de bons parceiros para conseguir chegar longe. Bom dia, meu nome é Giuliano De Marchi, eu sou responsável pelo JP Morgan Asset Management na América Latina e diretor da Ambima. E eu queria falar para vocês um pouco hoje sobre Além das Fronteiras, um pouco o que a gente vai fazer hoje aqui. Eu vou falar uns 20 minutos para contar um pouco para vocês como é que a gente vê as oportunidades lá fora. O Brasil, hoje em dia, é um dos mercados mais fechados do mundo do ponto de vista de investimento. E o nosso objetivo com esse evento é realmente começar a expandir, fazer com que o investidor internacional olhe mais de perto para o mercado brasileiro e levar o investidor brasileiro para o mercado internacional. Vamos olhar um fato que existe no mercado. Diversificação é algo que funciona. Todos nós que trabalhamos com investimentos sabemos disso. A gente fez um estudo no JP Morgan Asset Management, onde a gente fez uma carteira diversificada nos últimos 20 anos, e o retorno dela foi de cerca de 12%, 11,6% anual, e acumulado de quase 200%. O CDI, nesse mesmo período, deu cerca de 8,5%, ou cerca de 130%. Ou seja, não botar todos os ovos na mesma cesta funciona. Apesar disso, o investidor brasileiro médio, ele tem, que é o gráfico da direita, 97,5% dos seus ativos em ativos locais. E ele não abre a carteira, ele acaba não buscando investimentos internacionais. Somente 2% dos seus investimentos acabam buscando alternativas fora do Brasil, ativos fora do Brasil. Por que isso acontece? Isso acontece porque o investidor não sabe como fazer. Não é somente uma questão cultural. Nós temos uma questão cultural, um home bias que a gente fala, que acaba concentrando os investimentos no mercado local, mas ele também acontece porque as pessoas não têm a tecnicidade, ou seja, elas não conhecem os formatos, as regras não funcionam de uma maneira correta, a gente não tem regras claras, como é que eu acesso. Isso está mudando muito rapidamente. O Carlos André comentou agora da 175 que está entrando em vigor hoje, ela já vai permitir que os investidores brasileiros acessem produtos 100% internacionais através de fundos locais. Eles podem fazer através de BDRs, mercados de ETFs, BDR ações do mercado local, ou utilizar plataformas internacionais, que é o que a gente vai falar no próximo painel. Então é super importante para nós aqui da Ambima apoiar esse caminho. E todo mundo que trabalha com investimento deveria, de uma certa maneira, começar a se preparar para poder falar sobre isso. Ou seja, estar preparado para começar a falar melhor sobre isso. Deixa eu dividir com vocês algumas formas que a gente acha que podem ajudá-los nesse processo. Como que eu devo diversificar internacionalmente, globalmente? Existem 3 chaves que a gente pensa no JP Morgan para começar nesse processo. Quais são essas chaves? A primeira, entender as oportunidades de investimento em outros países. A gente acaba escutando das notícias o que acontece no mundo todo, e a maioria das notícias que vêm são notícias geopolíticas e preocupantes. Guerra, crise. O que está acontecendo lá fora? Será que não tem oportunidades? Vamos entender um pouco melhor isso. Nesse gráfico eu queria dar uma dimensão de tamanho. O gráfico do lado esquerdo ele mostra o PIB do Brasil em relação ao mundo, ou seja, a riqueza gerada dentro do Brasil versus a riqueza gerada em outros países do mundo. A gente pode ver que o Brasil é cerca de 2,1% do PIB mundial, ou seja, 97,9% da riqueza mundial é gerada fora do Brasil. No gráfico do meio, eu estou olhando para a renda fixa no mercado mundial. Na renda fixa no mercado mundial, também é aproximadamente 2%, 1,9%. Ou seja, de todos os bonds emitidos, de toda a dívida emitida no mundo para ser negociada, 98,1% é feita fora do Brasil. E, por último, o mercado de renda variável.
que infelizmente o Brasil está sofrendo nesse momento, a gente olha o mercado de 0,1, ou seja, 10 basis points. 99,9% do mercado de renda variável do mundo é emitido, a capitalização está fora do mercado brasileiro. Ou seja, se o investidor não investe em mercados globais, ele está deixando para fora 98% da riqueza, 98% da renda fixa e 99,9% da renda variável. Então, do ponto de vista de tamanho, é super importante. Fazer uma analogia. Vamos pensar, essa aqui é a Via Láctea. Quando a gente olha para a Via Láctea, o planeta Terra está aí, nós estamos aqui. Mas existem N outras oportunidades, N outros planetas, sistemas solares, ou seja, estrelas nessa Via Láctea. Vamos comparar isso com o mercado de investimento. Nesse gráfico, a gente pegou o tamanho dos mercados de ações mundiais. No eixo vertical aqui, eu estou falando de número de empresas nos índices. No eixo X, aqui na horizontal, eu estou pegando o tamanho do mercado, ou seja, a média diária de negociação diária, e o tamanho da bola é a capitalização no mercado. Tá? O Brasil está ali, são 358 bilhões de dólares, dados do final do ano passado. Tá? 358 bilhões de dólares o tamanho da capitalização no mercado brasileiro. Ele não é dos menores, mas também não é dos maiores. Ele compara ali, se a gente pegar Taiwan, tem 1,2 trilhões, Canadá 1,9 trilhões, a Índia 1,3 trilhões, a Arábia Saudita um pouco para trás, 2,9. E você tem os mercados maiores, sendo que os Estados Unidos é o maior de todos, com 42 trilhões de dólares de capitalização, a China com 1,2, quase 2 trilhões ali em cima, e a Europa com cerca de 8,2 trilhões. Então, tem muita coisa. Quando a gente olha dessa forma, e aqui, gente, eu só estou olhando o índice, eu não estou olhando especificamente outras empresas que estão fora do índice. Todos são MSCI, com exceção dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Tá? Mas a gente vê o tamanho e a dimensão dos mercados fora daqui. Vamos fazer uma comparação específica com os Estados Unidos. Eu peguei os Estados Unidos, que é o maior mercado, até para a gente entender o que tem de oportunidade lá fora. O mercado americano é 117 vezes maior, dados do final do ano passado, 25 vezes por cento mais líquido. A questão de renda fixa, ele tem 37 trilhões contra os 2 trilhões que a gente falou lá atrás no mercado brasileiro. E, por último, os anos de retorno. Você fala, será que ele performa melhor? E o que a gente pegou aqui nos últimos 24 anos, de 2000 a 2023, por ano, o mercado americano teve anos positivos de 75%, não é que não tem retornos negativos, tem, mas 75% dos anos foram positivos, contra a Bovespa foi 63%. Então, falamos sobre entender outros países. Eu passei rapidamente aqui para a gente falar um pouquinho sobre outros países. O segundo ponto é entender quais são as oportunidades de investimentos por setores. Quais são os setores que a gente não tem presente aqui no Brasil, mas a gente, de uma certa maneira, tem que ter investimento. É importante você ter essa diversificação setorial. Vamos falar um pouco sobre setores. Eu vou fazer um jogo com vocês. O jogo do é maior que. Eu peguei 3 setores específicos aqui. Growth nos Estados Unidos, que é o setor de crescimento, luxo na Europa e tecnologia na Ásia. Quantas vezes esses mercados são maiores que o mercado brasileiro? Growth nos Estados Unidos, que é o segmento que principalmente empresas de tecnologia ou de saúde, hoje é um mercado de 23 trilhões de dólares nos Estados Unidos. A gente viu naquele gráfico anterior que o mercado brasileiro é de 356 bilhões de dólares. Luxo na Europa é um pouco sobre 500 bilhões de dólares. Então, ele é quase 2 vezes o tamanho do mercado brasileiro. E tecnologia na Ásia, a gente tem falado muito sobre semicondutores, toda a questão de chips para inteligência artificial, que a gente vai falar mais tarde hoje também, é um mercado de 2 trilhões de dólares. Tá? Então, são mercados muito grandes, muito maiores que o mercado brasileiro, que tem setores que, teoricamente, a gente não tem presença no mercado brasileiro. Se eu quiser investir nesses setores, eu não tenho acesso, através dessas indústrias, no mercado brasileiro. Agora, eles performam bem? A pergunta é a seguinte, não adianta só ser grande, eles performam bem? E aí a gente fez uma análise aqui, falando sobre a performance desses setores. Então a gente pegou de 2015 até 2023, alguns desses setores, então vocês podem ver, a linha laranja embaixo é o CDI. O CDI nesse período deu 116%, verde é o Ibovespa, deu 140%, isso tudo em reais, tá? Mas se a gente olhar os setores de cima, por exemplo, o azul claro, que está em primeiro, crescimento nos Estados Unidos, deu mais de 500%, 520%. O em amarelo, luxos na Europa também, deu 480%. Biotecnologia, a gente pode olhar ali embaixo também, deu
deu cerca de 250%. Ou seja, não somente é importante você diversificar para diminuir risco, mas também obter retorno. É super importante, você protege a sua carteira como um todo. Tá? Então, dando alguns dados, importante entender países, entender que países estão lá, entender setores para a gente diversificar. E a terceira chave que a gente acredita é entender as empresas. Que empresas que eu posso acessar? Então, quando a gente pensa em empresas, por que não? Porque a gente consome uma série de empresas. Por que a gente não pode investir em algumas dessas empresas? Nesse gráfico, eu peço desculpa, deve estar pequeno, não sei se todo mundo consegue ler daí. Mas, basicamente, a gente pegou o MSCI All Country World, tá? O índice global, e pegou as 5 maiores empresas em 2005 no Brasil, que fazem parte desse índice, e as 5 maiores empresas no índice como um todo, empresas globais. Eu vou ler para vocês. Em azul são as empresas brasileiras. Então, em 2005, as 5 maiores empresas brasileiras eram a Vale, o Itaú, a Ambev, a Petrobras e o Bradesco. Eram as 5 empresas maiores no mercado brasileiro em 2005. No mercado global, quando a gente olha, as 5 maiores empresas eram o Citi, a British Petroleum, a Microsoft, a General Electric e, por último, a ExxonMobil. Vocês podem ver o tamanho. Vamos para frente, cerca de 20 anos, em 2023. As 5 maiores empresas brasileiras, Petrobras, Bradesco, Vale, B3 e Itaú. Somente teve uma alteração de uma. A B3 entrou no lugar da Ambev. Nas empresas maiores, isso é final de 2023, alguns de vocês vão falar, pô, mas a NVIDIA não é bem maior que isso. Mas está a NVIDIA, está a Alphabet, que é a Google, a Amazon, a Microsoft e a Apple. Ou seja, a gente teve uma completa mudança de setores, quais são os setores que ganharam, e um crescimento que é exponencial, que é muito forte o crescimento. Então, quando a gente compara uma coisa com a outra, para o investidor é importante ele diversificar, de novo, para diminuir risco e para diversificar a sua carteira. No MSCI, só para vocês entenderem como é que funciona o MSCI. O Ibovespa hoje tem cerca de 50 empresas, o MSCI, que é um índice tradicional global, tem cerca de 3.000 empresas, 2.921 e 48 são brasileiras atualmente nesse índice. Tá? Então, quando a gente falou de entender oportunidades em outros países. É muito importante a gente entender quais são os países, como é que funciona isso. Entender oportunidades de investimentos em outros setores. Quais são esses setores, como é que funciona, diminuir risco por investir nesses setores. Tem muitos setores que a gente não tem disposição aqui e a gente pode diversificar para diminuir riscos lá fora. E, por último, entender quais são as empresas. Agora, eu comecei isso aqui, essa palestra, falando um pouquinho de não fazer isso sozinho, que é principal. Então, nós acreditamos que é fundamental, quando vocês fazem essa parte de investimento e quando vocês começam essa jornada de buscar novos investimentos em mercados globais, vocês não fazerem isso sozinho. A gente acha que é super importante vocês estarem com parceiros que entendam esse mercado, estarem com bons gestores e, principalmente, estarem com boas plataformas. Então, aí eu queria realmente passar para a próxima parte da apresentação que eu vou fazer para vocês. Eu vou chamar alguns parceiros aqui no palco para discutir com vocês como é que a gente está vendo a evolução desse mercado.